Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com. Uma ótima tarde para todos, um dia especial para a Rádio Gilão. Celebramos hoje 40 anos de existência, uma celebração que diz respeito a todos ao longo destes anos, principalmente os nossos ouvintes. Para celebrar este dia, ouvimos alguns dos intervenientes que têm feito parte da história da Rádio Gilão, lembrando memórias, momentos passados, também enaltecendo desta maneira o trabalho que é feito por muitos ao longo destes 40 anos. Vamos então lembrar essas nossas memórias com os seus intervenientes. É hoje o dia especial em que celebramos o 40º aniversário da Rádio Gilão. A sua rádio, a sua companhia, acreditamos nós que sim, que nos escolhe e que ao longo destes anos nos tem vindo acompanhar e ver crescer. E nós aprendendo aquilo e além como fazer as coisas, aprendendo aquilo e além como melhorar e saber de base como é que isto começou. E de base para nós começou com o professor Luís Palmeira. Palmeira, bem-vindo! Obrigada por estar aqui connosco, partilhar aqui um bocadinho das memórias. É sempre bom lembrarmos, todos os anos o fazemos, mas não é demais. Pois, eu também me vou recordando disso de vez em quando. Pois, é verdade. 40 anos, quem diria? 40 anos de Rádio Gilão. É verdade. E eu que sou tão novo. Pois, é verdade. É que os anos passam por nós e não se nota nada, não é? Não se nota nada. Não, mas na rádio nota-se. Sim, acha? A rádio hoje está muito melhor que estava quando começámos. Sim, melhor sim. Estamos bem melhores, sim. Mas a ideia de quando a rádio arrancou, sim, a ideia foi precisamente essa, não é? Sim. Não foi fazer uma coisa para brincar e depois largar num canto. Fazer uma coisa a sério. sério. Fazer uma coisa a sério. Sim. E, portanto, a lógica da evolução, do melhoramento, era o que estava previsto e é o que aconteceu. Podemos orgulhar neste momento, pelo menos de um fato que é muito importante. Onde houver um tavirense, em qualquer parte do mundo, a Rádio Gilão está lá. É verdade, porque ainda por cima a evolução foi tal que cada um pode ir para qualquer parte do mundo e levar a rádio consigo. E levar a rádio consigo. É verdade. E isto para mim, é o que tem mais valor, sobretudo, porque Tavira está sempre no coração das pessoas, dos tavirenses, é evidente, sim. Não é? Quem não é de cá, claro. Não sente. E alguns são tavirenses adotados, dizem que conheceram a cidade e não querem já voltar aos sítios de origem. E esta faculdade, esta possibilidade de nós termos a nossa terra sempre ao pé de nós, para mim é de facto importante. É, sem dúvida. Bem, hoje 40 anos, data redonda, vamos lembrar aqui uns pontos importantes. Como é que alguém de repente se lembrou entre grupos, não sei, de café? Eu sei que foi no rancho, alguns faziam parte do rancho. Não foi no rancho. Conte-nos, Palmeira, eu quero saber tudo. Aliás, a relação da rádio com o rancho, no fundo, foi minha, não é? Porque sim, eu estava no rancho e comecei com a rádio. Mas não teve nada a ver com o rancho. A ideia da rádio surgiu numa conversa. Eu fui radialista cá em Portugal, trabalhei na emissora nacional, fui funcionário da emissora nacional e fui radialista em Angola também. E na conversa com outro indivíduo que também foi radialista em Angola, ele lançou-me a sugestão: bem, se a gente fizesse uma rádio em Tavira. E eu disse: bem, pois então vamos começar com isso. Ora, como é que se começa uma rádio? É evidente que não é fazendo rádio, não é? Começa-se a rádio contactando pessoas, angariando, por um lado, pessoas que queiram trabalhar na rádio, por outro lado, pessoas que possam investir na rádio. O equipamento que seria necessário. Em questão de equipamento, o equipamento foi todo meu. Já tinha. Os giradiscos eram meus, certo. Os discos eram meus, os microfones eram meus, tudo ia. O material de estúdio fiz eu.
Certo. Eu sou Sim, de eletrónica, claro. portanto, para mim, Certo. era só as pessoas dizerem o que é que queriam e eu Lá fazia. está. Aliás, uma das alcunhas que os alunos me puseram na escola é que era o professor Pardal. Não foi só na escola, foi aqui também, toda a gente lhe chamava isso. Quando precisava de alguma coisinha, vamos lá. Então. Assim que precisava de alguma coisa, Já estava. toma lá, faz assim. Pronto. E foi assim que começou a rádio. É claro que procurando, indo construindo, a rádio no fundo é como um jogo de Lego, não é? Certo, São peça a aquelas peça. pecinhas que têm que encaixar todas. Isso. E conforme elas iam encaixando, a gente avançava mais. A tal ponto que ainda não tínhamos sequer pensado onde é que seriam os estúdios, ainda não tínhamos nada Havia espaço pensado físico, espaço físico. onde é que a rádio podia funcionar ou quando podia funcionar. Houve um grupo aqui de Tavira que lançou uma rádio com o nome Rádio Gilão. Certo. E nós, alto aí, esse nome é nosso. Porque já tinham definido. Porque Sim. as coisas vão encaixando. E uma das primeiras coisas que fizemos foi o registro do nome. Sim. A rádio não começou ao acaso. Claro. Tudo Tudo, pensado, tudo. E então eles tiveram que alterar o nome, deixaram de usar esse nome, passaram a usar outro nome. E houve várias rádios que apareceram. Projetos em Tavira, existiram alguns projetos em Tavira na altura. Houve vários, e alguns, quanto a mim, até muito bons. Tinham pernas para andar? Uma das rádios no clube, no ginásio Clube de Tavira, que quanto a mim estava bem pensada, bem estruturada, mas que afinal não se aguentou os 3 meses do costume. Pena, não é? Pois foi uma pena. Para nós foi bom, porque aproveitámos algum desses elementos. Não é? Certo, ok, sim. Mas, pronto, foi assim que a rádio começou, foi pouco a pouco, fomos andando. Agora, uma das coisas que nós tivemos que de imediatamente garantir, a rádio vive de discos. É claro que tinha uma série de discos, sim, mas isso era para alimentar a rádio uma semana, não dava para sempre. Não é? Senão ouvia-se sempre o mesmo. Depois, e então, um dos contactos que eu fui logo fazendo foi precisamente com as editoras de discos. E disse, atenção, vocês vão ter que nos fornecer discos. Claro, sim. E a resposta foi logo positiva? Sim. Aliás, pois é que naquele período onde havia rádios locais em todo o país, pouca gente se lembrava desse pormenor do contacto com as editoras. É evidente que para a editora a rádio tem todo o interesse, porque é através da rádio que eles divulgam o seu material para vender. Certo. E as outras rádios ninguém se tinha lembrado. Aliás, foram as próprias editoras depois é que começaram a contactar as rádios, enquanto que fomos nós que contactámos as editoras. Palmeira, você era muito à frente, sempre soubemos disso. Pois eu tinha prática, não é? Não, mas na generalidade e da ideia que tenho, é que quase todas as rádios, grande parte das rádios locais que nasceram na altura, era de alguém ligado a uma rádio nacional, como foi o seu caso. Sim. Sim, alguém, sim. Não é? É claro que, pois é evidente que uma rádio não é quem nunca fez rádio que faz uma rádio. Não tem a menor ideia. Há que ter uma noção. Alguma noção, alguma experiência, claro, para ver para isso. Não é? Sim. Além disso, também há certas coisas que os colaboradores vão ter que aprender antes de se porem à frente do microfone. Uma delas é falar ao microfone. Claro, sim. E eu conheci pessoas que, quando se põem à frente do microfone, desatam a tremer e a transpirar e não conseguem dizer uma palavra. Confesso que ninguém nos ouve, que nos meus primeiros instantes, as primeiras vezes, que não foi fácil. Não é fácil, a pessoa fica com um formigueiro, não é? Agora que isto é de facto uma atividade apaixonante. Isso é. Uma pessoa que entra na rádio acaba por ser difícil de sair. Isto é quase como uma doença. Sem dúvida. E depois como é que foi? Passa a palavra a alguém que se ia juntando ao grupo na fase inicial da rádio?
Pois, houve um período até que a coisa praticamente estagnou. Sim. Até que houve um amigo meu que se lembrou de dar um empurrão. Por acaso ele já não está cá entre nós, foi um dos primeiros elementos do Conselho Diretivo da rádio, que eu ia ficando sempre para trás, os outros aqui iam avançando, não é? E ele é que angariou uma série de pessoas que de facto começaram a dar vida à rádio. E depois surgiu esse problema. Onde é que a rádio vai funcionar? Onde é que vamos montar a rádio? Acabou por ser no rancho. Assim como assim? E misturar o rancho com a rádio, um dos dois vai perder. Por acaso não. Por acaso não, porque olha, não é que se completassem, mas sim, não interferiram. Não eram incompatíveis. É. E a exemplo de outro, falando do rancho folclórico de Tavira, a exemplo de algumas terras também perderam os seus ranchos, portanto, Tavira, nós somos fortes. Contra ventos e marés conseguimos, não é, Palmeira? Sim. Tem que, há momentos menos bons, mas vamos nos agarrando e ultrapassando dificuldades. Bom, as dificuldades é que dão o gosto à vida, não é? Se a vida fosse simples, aliás, há uma canção para aí que costumo ouvir na rádio, que o indivíduo disse: se fosse simples não tinha piada, não é? Ou alguns dizem, se fosse fácil não era para mim, era para outros, não é? Sim, é tem isso. E é essa dificuldade que nos acaba por incentivar. Depois são tantas as coisas que nós enfrentamos, tantas dificuldades. Eu não me recordo quando nós passámos por aqui. Nós fizemos, nessa altura a rádio transmitia até às 11 da noite, ou que era, e depois só voltava a trabalhar às 9 horas do dia seguinte. E então aproveitámos esse intervalo que não havia emissão para transportarmos tudo para aqui. Pois, imagina, fazer a mudança. Uma das cenas mais cómicas foi ao montar a antena, a emissora, aqui no telhado. Aquilo era tão pesado que às tantas o próprio tubo da antena dobrou em cima do pobre que estava a agarrar na antena. Mas conseguimos, no outro dia, às 9 horas, que era a hora do início da emissão, estava tudo no ar a funcionar a 100%. É verdade. E tínhamos gente que garantia todas essas horas, uns correndo daqui para ali para o trabalho, e eu lembro-me, quando cá cheguei, que existia esse pessoal que se ia revezando entre o Francisco, o Alberto, uma série deles. Bom, o Francisco, quanto a mim, foi dos elementos mais importantes que nós tivemos aqui, não é? Eu não me esqueço uma cena, ele a falar, foi a Faro, lá a uma casa de instrumentos musicais e tal, e depois veio a contar ao Puga: vi lá uma mesa de mistura, que aquilo é uma maravilha e tal. E disse o Puga: Francisco, tu viste? Pois é. Vi, estou-te a dizer, olha, aquilo depois tem as cores, umas cores são brancas, outras são... E o Puga dizia: Francisco, mas tu viste? Convém dizer que o nosso Francisco é invisual, mas que ele vê mais que muitos que... É verdade, o Francisco é invisual e eu vi-o andar de bicicleta aqui na rua. Sério, que aquele rapaz... Aquele moço era fora de série. Continua a ser fora de série, é o nosso Francisco, é verdade. Foi um dos elementos principais da rádio. Ele fez muitas horas de rádio aqui para nós. E essa questão da emissão e toda a gente que queria fazer rádio nessa altura, que depois começou a ser madrugada até às 2 e algumas até às 4 da manhã, porque toda a gente queria a sua horinha e cada um estava à espera que o outro assistisse, não era, foi Palmeira? A passagem da emissão daqueles pequenos horários que tínhamos no início da experiência, a passagem para as 24 horas deu-se quase que sem darmos por ela. Pois, de repente estávamos a emitir 24 horas cada um por queria dia. fazer mais um pouquinho, não é? Eu tinha, uma das coisas que permitiu isso é que eu tinha um gravador de cassetes
duplo. Sim. E que permitia o trabalho contínuo. Exato. De maneira que aquilo estava sempre a funcionar e a rádio funciona. É claro que hoje o funcionamento da rádio é totalmente diferente do que era naquele tempo. Está tudo mais facilitado, não é? Naquele tempo era necessário muito mais trabalho do que é agora. Sim. E havia muito mais percalços, uma fita que partia, um equipamento quem gravava a fita... Os gravadores, então, a quantidade de gravadores que nós estragámos aqui e tal, porque o trabalho era contínuo, aquilo estava sempre a trabalhar, não havia pausas. Exato. Hoje não, hoje nem sequer já há gravadores aqui. Nada. Os computadores fazem tudo. Tem montes de gente lá dentro, não é? São coisas. Pronto, tudo isso foi evoluindo e o que acontece é que a nossa rádio conseguiu ir andando à frente. E nós não fomos de carreirinha atrás, nós é que fomos sempre à frente. Nós, tantas vezes que eu tive que ir a Lisboa por causa da união das rádios locais. E naquele momento em que nos mandaram fechar por causa depois do processo de legalização? Esse período, acho que foi um pouco uma birra da parte do governo em relação a nós, né? Para marcar assim presença de quem manda aqui é o governo, portanto vocês calam-se e acabou-se. Pois foi. E essa paragem foi terrível. Foi um bocado dolorosa. Foi muito dolorosa. Porque também não havia a certeza se seríamos autorizados, porque havia aquilo, não é? Sim. E com essas rádios que seriam autorizadas a... Mas pronto, nós tínhamos que tratar do processo da legalização. E o processo era complexo, não foi fácil, nós andámos um bocado... É claro que também depois tivemos apoio de pessoas que estavam dentro do assunto e que nos orientaram e que nos encaminharam. Mas, e também tenho que reconhecer que lá da parte do Governo Central também houve uma certa complacência connosco, não é? Há algumas coisas diziam, não faças assim, faz assado e tal, e nós íamos corrigindo e íamos fazendo. Tiveram que dar a mão à palmatória que algum dia teria que ser, diremos que o país tinha que se abrir de outra maneira, não só com a Rádio Nacional e pouco mais. E vimos que logo na obrigação do silêncio das rádios locais, houve logo uma grande maioria delas que desapareceu. Claro, sim. Já não conseguiram. Porque os itens eram muitos para cumprir e não conseguiram. Pois, sim, era tanta complicação, tanta burocracia que... Não considera Portugal, em relação à vizinha Espanha, que tem imensas rádios em todo o lado, que muitas delas acompanham com televisão. Em Portugal, essa realidade verifica-se só aqui ali além, mas não é uma realidade a exemplo da vizinha Espanha. Eu acho que não há qualquer relação entre a televisão e a rádio. Mas há estações de rádio que desenvolveram a televisão regional, diremos, não? Acontece muitas vezes ao contrário, quer dizer, as próprias televisões é que instalam os rádios. Mas são coisas diferentes. Uma coisa é o teatro, outra coisa é o cinema, uma coisa é a rádio, outra coisa é a televisão. São maneiras de informar totalmente diferentes, são linguagens diferentes e as pessoas, enquanto que a rádio é uma companhia, que a gente não precisa estar a olhar para a rádio, não é? Liga o aparelho e vai ouvindo. E podemos fazer outras coisas. A magia da rádio é isso. A televisão não, a televisão obriga um ecrã, nós temos de estar a olhar para o ecrã, se não olhamos para o ecrã perdemos o que está a passar. Portanto, são tecnologias totalmente diferentes, são expressões artísticas totalmente diferentes, não há semelhança entre a rádio. Portanto, a televisão não faz concorrência à rádio e a rádio não faz concorrência à televisão. Portanto, neste nosso dia, e para concluir, viva a rádio, neste caso viva a Rádio Gilão, muitos mais. Viva a Rádio Gilão e que ela continue sempre ao gosto dos ouvintes, não é? Nós sempre nos esforçamos, não é? Ouvimos aqui ali além algo que, como se diz, não conseguimos agradar a gregos e troianos, mas esforçamos-nos para compensar aqui ali além todos e fazer o nosso trabalho em prol de todos.
Esperemos que sim, e esse é o objetivo, e para o ano eu também espero cá estar. Claro, mas isto é claro, então picar o ponto todos os anos. Agora esta é a data redonda para o ano 40º, como se diz, um de cada vez. Palmeira, obrigada e parabéns para nós. Parabéns para nós. E continuamos na nossa celebração para este dia especial, 40 anos de rádio. E agora vamos a quem foi o primeiro presidente da direção que me contratou, o responsável de eu estar aqui. Humberto Puga, bem-vindo. Obrigado. 40 anos de rádio. É verdade. Parece que foi ontem, mas passaram 40 anos. É verdade. E continuamos jovens. E continuamos. Isso é que é fundamental. Isso é que é fundamental. É que é bom. Já fiz aqui uma entradazinha com o professor Palmeira. Ele até lembrou que tanto os alunos como nós lhe chamávamos o professor Pardal, por causa das engenhocas, ele lembrou isso. Olha, a título de curiosidade e no arranque da rádio, o facto de se conceder inscrição e depois proceder à cooperativa e o processo eleitoral. Como é que era um grupo? Como é que foste o primeiro presidente? Vamos lá ver, eu fui o primeiro presidente porque na altura, se calhar fui eu que tive mais iniciativa para que as coisas andassem. Foi um grupo, nos juntámos, um grupo de amigos, pensámos em fazer rádio, em fazer uma rádio. Depois, como se quisemos que a rádio fosse, antes de ir para o ar, fosse ela criada, fosse tudo já legal dentro daquilo que era a possibilidade naquela altura de ser legal. E fizemos uma cooperativa, constituímos uma cooperativa, um grupo de cooperantes, constituímos a cooperativa e na altura, para registrar a cooperativa, tinha que haver já uma direção. É claro que não foi nenhuma direção eleita, demos os nomes e na altura, quando se fez a lista para entregar, puseram a mim como presidente da direção, puseram o Palmeira como vice-presidente e o Pedro Nascimento como tesoureiro e por aí adiante. Entretanto, foi feita a escritura pública, quando depois da escritura eu disse-lhes que não aceitava continuar assim, tinham que haver eleições, marcaram-se eleições e pronto, e a partir daí eu apresentei depois da lista conforme estava constituída e fui eleito o primeiro presidente da rádio, com muito orgulho, com muita disposição, com muita vontade de fazer aquilo que nós queríamos fazer, que era a rádio, não é? Na altura, sendo uma rádio pirata, para nós foi muito importante termos registrado a rádio como uma cooperativa e pronto, e a partir daí a rádio começou, levámos quase um ano até irmos para o ar, até fazermos a primeira emissão, mas pronto, fomos para o ar e aqui estamos, não é? E o facto de se ter coincidido, o Palmeira disse que foi o facto de ele estar no rancho, das instalações primeiras terem sido do rancho. Vamos lá ver, foram no rancho porque não tínhamos outra alternativa. Era um sítio considerado mais ou menos público? Não era bem. Nós tínhamos uma outra ideia, só que entretanto não conseguimos concretizar naquela altura. E então, para podermos fazer, para que a rádio não perdesse mais tempo, pronto, o rancho, ao fim e ao cabo estava o Palmeiras, estava o Rio, estava o Jorge Sampaio, estavam o Zé Grilo, estavam uma série de pessoas que pertenciam ao rancho na altura e que, ok, tudo bem, e avançámos para o rancho, fizemos umas pequenas obras, né, um estúdio improvisado, e começámos a fazer rádio aí. E pensaram depois na proposta de pedir à Câmara, porque depois eu quero saber esse processo de transição, porque não acompanhei. Pois, depois a rádio começou a transmitir e fizemos um pedido à Câmara de instalações, se era possível a Câmara nos ceder instalações. A Câmara averigou e concedeu-nos este espaço. Este espaço não era assim, nós tivemos que adaptá-lo à nossa realidade. Fizemos estúdios, trabalhámos, sei lá, dia e noite quase, isto era uma coisa... Nessa parte junto, trabalhámos era mesmo? Muito, trabalhámos muito. Na altura chegámos, para que as pessoas se calhar não sabem, chegámos a ter aqui 80, 90, 100 colaboradores. É verdade. Que era uma coisa espantosa, toda a gente queria fazer rádio, houve muitas pessoas que eu dizia, não há possibilidades, não há espaço. Por isso foi-se progressivamente aumentando as madrugadas. Sim, começámos com umas até à meia-noite, 3 horas, com 8 horas, e começaram até que chegámos às 24. Foi um marco muito importante para nós, fazemos 24 horas. De hoje em dia é fácil.
Hoje sim, mas naquela altura não era, porque nós tinha que ter pessoal fisicamente nos estúdios a fazer programa. Gente com peças fundamentais no arranque da rádio, não é? Declarações do Palmeiro, Francisco José com as manhãs e... Sim, muitos. O Francisco José, estou-me a lembrar do Francisco José, na altura, o Alberto também. Tanta gente que passou por aqui, não é? Que é verdade, são 40 anos. É muito tempo, quer dizer, é muito tempo, de facto é muito tempo, porque na altura, se calhar, qualquer um de nós nunca imaginaria que a rádio fosse aquilo que é hoje. Nós fizemos aquilo com um hobby, que era as rádios locais, que eram as piratas, não sei quantos, e continuamos. E hoje, de facto, a rádio é um veículo muito importante, não só na cidade de Tavira, do conceito de Tavira, mas para todo o Algarve. Não é? E para todo o mundo, porque já hoje consegue-se ouvir em todo o mundo. Exatamente. Isso é que é uma coisa... Foi uma conquista. Que há 40 anos ninguém sonhava. Não é? É verdade, é mesmo que a utilização do telefone para se fazer uma reportagem, semanas antes, mandar instalar a linha telefónica e não sei o quê. Progressivamente lá chegou o tijolo enorme para fazer reportagem de telemóvel. E nos dias de hoje, quer dizer, com o telefone fazemos tudo, não é? É verdade. Naquela altura, eu lembro, nós tinha a faculdade de saber, porque trabalhava nas telecomunicações, e conseguíamos telefones em vários sítios. E começámos com uma grande pujança em termos daquilo que era o desporto. Acompanhávamos do desporto tavirense, o handball, o futebol, que na altura havia futebol, o ciclismo, quer dizer, nós éramos das principais rádios locais, com uma pujança enorme em termos de acompanhamento desportivo. Nós, quando iniciámos, já fomos uma rádio muito à frente, não fomos? Eu acho que sim, nós vimos sempre um pouquinho mais à frente do que os outros. Géneros musicais, oferta, eu lembro-me, por exemplo, um programa de rock, o Palmeira com um programa de música clássica, quer dizer, era uma universalidade de oferta, não é? Muito diversificada. E aí era isso que, se calhar, as pessoas gostavam. Pronto, e tínhamos uns programas altamente loucos, não é? Nunca Mais é Sábado, eu não sei quanto, eu lembro-me disso, que era um programa que era mesmo louco, e toda a gente ouvia aquilo. Eu lembro das pessoas virem aqui para a porta da rádio. Do Jorge e do Egídio. Foi o primeiro programa que eu ouvi sem conhecer a rádio, que eu ouvi uma noite. Pois era isso, aquilo era uma loucura completa, quer dizer, mas as pessoas adoravam, é assim, e pronto. Era novidade também. Era novidade. Era rádio que era feita com gente que conhecia. Era, e pronto, também as pessoas os locutores eram conhecidos da cidade, mas começámos a apanhar mais ouvintes fora do Tavira, fomos aumentando, a nossa potência do radiofónica foi aumentando. Hoje temos o Algarve quase todo, não é? Principalmente só está vendo o Algarve, Espanha, Andaluzia, que uma parte da Andaluzia ouve-nos a Rádio Gilão, e isso contribuiu para que as pessoas falassem. Quando e começávamos uma coisa muito boa também, que era os exteriores. Nós íamos à procura das pessoas, falávamos com as pessoas, havia um acontecimento qualquer, nós estávamos lá. Fazíamos muitos programas diretamente do exterior. Da ilha, fizemos programas da ilha, sim, por claro, exemplo. Da ilha, de alguns espaços comerciais que faziam um aniversário, nós íamos lá, convidávamos, íamos lá. Quer dizer, isso fez com que a rádio se tornasse uma rádio muito próxima dos ouvintes. E é isso, e foi isso que nos fez crescer. E ainda hoje, felizmente, nós temos essa mais-valia de estarmos sempre com os ouvintes. É isso, e agradecemos de nos escolherem, de nos terem como companhia. Completamente, eu acho que nós somos de uma outra companhia para todos. E o que é que vamos desejar? Um de cada vez, que venham mais? Sim, não vale a pena pedir muitos. É um aninho de cada vez. Nós já chegamos aqui aos 40 e ainda há bocado eu falava com meus filhos e dizia, e o meu filho dizia assim, quantos anos faz a rádio? E eu digo assim, faz uns meses mais velho do que tu. São 40 anos. Pois é. É verdade. É mais um filho. Uma data redonda. É um filho, mais um filho que eu tenho aqui. Claro que sim, sem dúvida, Humberto, sem dúvida. Então vamos festejar este dia? Vamos, claro que sim. A rádio não pode parar, com os ouvintes, sempre. E isto, de facto, nós costumávamos dizer sem ouvintes não há rádio, não é? Claro que não. E então nós temos cada vez mais. A rádio está implementada com todas as dificuldades que até aqui têm passado as rádios locais. Nós somos das poucas que têm sobrevivido, não é? Sim, isso é... Quanto a ventos e marés, nós estamos sempre cá, bom com muitas dificuldades, lembrar que há cidades vizinhas que tinham 2 rádios, a própria capital também, Faro perdeu, rádios locais. É muito difícil, é difícil manter uma rádio local. É muito difícil, porque os custos são são muito elevados. Custos e tens que sem cumprir. Precisamente, e todas essas justificações que têm que ser cumpridas. E depois é assim, hoje em dia,
Nós há 40 anos tínhamos 100 pessoas, não é? E hoje temos 10. Pois. Esta é a grande diferença. Pronto. Mas há uma série de coisas que são oferecidas aos jovens que eles não vêm para a rádio. Não é? E na altura não, era a rádio, era o bichinho para toda a gente. É verdade, sim. Pessoas que nunca tinham falado sequer na rádio, eram Deus, não é? E começámos com a loucura da rádio, com o bichinho da rádio e pronto, e foi isso. Hoje não, hoje está tudo ultrapassado. Está agora as redes sociais e mais completamente. o podcast e mais não sei o quê. Mas a rádio continua-se a ouvir. Eu acho que sim. E tem tido altos e baixos e acho que agora está no momento. Continuamos a ouvir, as pessoas continuam a andar de carro, as pessoas estão em casa, não tanto em casa. Eu, por exemplo, que ando muito de carro, eu ando sempre com a rádio, a ouvir rádio, não é? É uma boa companhia. Claro que é. É uma boa companhia. Claro Obrigado, Humberto. Nada, obrigado eu. E vamos celebrar e um de cada vez. Aqui. Para o ano cá estaremos de novo. Espero bem que sim. Para celebrar. Obrigado. É assim, hoje é o nosso dia. Vamos aqui, ali, além, picando o ponto. Alguém roubamos um bocadinho do seu tempo, que hoje é duplamente dia de festejar. Jorge Sampaio, bem-vindo. Olá, Ana. Viva. Está na hora, não é? Está tudo programado hoje. Está mais ou menos tudo. Sim, sempre falamos disto, mas agora assim muito mais redondo. Imaginas? É verdade, estou mais redondo também. Sim, mas o aniversário da rádio, 40 anos. 40 anos? Parece que foi ontem. É verdade. É? Como o tempo passa. Mas temos muros erguidos, temos consolidando família, portanto temos consolidado também aqui este nosso cantinho tão especial que é a Rádio Gilão. É verdade que sim. 40 anos, por acaso não tinha ideia que fosse tanto tempo, mas pronto, é sinal que nós já temos 4 décadas, portanto, é o que é. É o que é. Vamos lá, todos os anos falamos disto, só os anos que não te conseguimos apanhar, porque às vezes em situações de outros anos estás ocupado, não conseguimos falar contigo. Neste número redondo, queres-te lembrar, Jorge, tu, o mais novinho, o primeiro a ir ao microfone da Rádio Gilão e a partir daí até hoje, felizmente temos contigo, és assim um elemento nosso. Bem, há 40 anos era uma brincadeira. Hoje vocês são profissionais da rádio, como tal as responsabilidades são acrescidas. Aquilo que começou como uma brincadeira, um passatempo, tornou-se num caso sério e pronto, e o facto é que são 40 anos de história, momentos bons, momentos menos bons, alegrias, momentos menos alegres, porque tristezas não existem e elas também não pagam dívidas. Portanto, são 40 anos e o melhor de tudo é saber que estamos aqui a falar, mas que alguém do outro lado nos está a ouvir e que certamente vem-nos dar os parabéns e que nos dá os parabéns e que diz com muita sinceridade, continuem porque fazem-nos falta e é assim que vão dando vida à rádio e depois é preciso que as instituições se lembrem sempre da rádio, não quando faz falta, mas quando a rádio também tem falta. Olha, e deste ponto de vista dos tempos que vivemos, menos bons, mais variadas coisas, também não quero neste dia de aniversário falar sobre a guerra e sobre isso, mas os tempos que as rádios têm vivido, dando asa que nós e mais uns poucos, pelo menos a nível do Algarve, sejamos sobreviventes. É caso para dizer que contra ventos e tempestades continuamos aqui e nós aqui a rádio tem passado por muitas tempestades climatéricas também. E pronto, e continuamos a resistir. Aquilo que há pouco dizia, é preciso que as entidades se lembrem que a rádio existe e que não se lembrem só da rádio em certas alturas, porque a rádio precisa sempre, porque tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar impostos e o Estado não brinca, porque se houver dívidas à Segurança Social ou às finanças, também não podemos ter subsídios ou apoios de entidades. Portanto, os apoios, e convém passar lá para casa, porque, e estás a debruçar-te aí sobre um tema importante que as pessoas às vezes têm a noção, que nós somos obrigados, entre aspas, a divulgar as coisas
porque somos pagos para isso. Nós não recebemos apoios. Não, nós porque a rádio, as pessoas ouvem Sim. as rádios nacionais e ouvem como de utilidade pública. Sim. Que tem. Nós não temos nada disso. Agora, nós não temos estatuto nenhum Só de vivemos utilidade de publicidade, ponto. Exatamente. E convém também dizer às pessoas que pagamos a luz tal e qual como eu e como tu e como qualquer um ouvinte paga em casa. Sim. Pagamos o saneamento básico tal e qual como qualquer um Como cidadão. qualquer empresa. Como qualquer empresa. Exatamente. Porque não é Portanto, como qualquer pessoa de casa, porque como empresa é a triplicar. É um bocadinho. Sim. Portanto, se nós divulgamos, tem que nos pagar também para nós divulgarmos. E isto porquê? Porque, pronto, Há muita ideia, vocês não foram, vocês não... Sim, não, as associações que têm a noção de que nós somos obrigados a ir, que somos pagos para isso pela Câmara, para ir. Nós não somos pagos para ir, nós damos o nosso melhor. Às vezes tentamos, não conseguindo ir aos sítios, falar com toda a gente, divulgar o que acontece, mas na verdade nós não recebemos subsídios das câmaras municipais que connosco trabalham, recebemos a publicidade. Exatamente. Portanto, Deles, a publicidade dos eventos deles. Exatamente. Portanto, mas isso penso que as pessoas Nem toda a gente sabe. já vão vendo e já vão aprendendo, e também os clubes, as instituições particulares, digamos assim. Já há muita gente que aposta connosco. Já tem noção da realidade do que é. Mas pronto, são os factos e é o que temos. Só para ter um exemplo, e estamos a falar nisso, por exemplo, um jornal para divulgar um edital do que vão fazer isto ou vão fazer aquilo, tem que ser pago. Sim, pronto. Está. A rádio, penso que também deveria ser paga. Deixa lá, vai-se falando disso. São outros pormenores, é pano para outras mangas. Hoje é dia de festa. É, tal e qual. Hoje é dia de festa, celebrar 40 anos. O Jorge não digo quantos é que ele celebra, mas... é verdade, também por acaso também faz anos hoje. É verdade. Sim, por isso é que eu estava a dizer duplamente. Coincidências. É o teu dia, não é? Coincidências. Como é que tu fostes nascer e logo planear Não, isso? eu nasci uns quantos anos e uns quantos quilos atrás. Sim, um pouquinho só antes. Exatamente. E alguém decidiu, olha, é um dia giro para a rádio nascer e vamos fazer nascer a rádio no dia do aniversário do Jorge. É verdade, há pessoas que ideias. pensam em tudo. Pensei em tudo. Tinha que ser. Sendo o primeiro locutor, Jorge, não te vamos roubar mais tempo, tens que ir celebrar o teu aniversário e fazes muito bem. Foi bom partilhares connosco este momento de memórias. E é bom a gente estar aqui, porque este dia, não sei se tu sabes e se os ouvintes sabem, é um dia inédito na história do mundo. É a primeira vez e última. É, exatamente, é a primeira vez que acontece, 3 de maio de 2026. É verdade. Portanto, sim. é um dia inédito, fica para a história. Tive muito gosto, Ana, em estar aqui contigo. Obrigada, e que daqui a 50 anos a gente esteja aqui, ou melhor a 60, para comemorar os 100 anos da Rádio Gilão. Eu só peço um de cada vez. O 41º, 42º e por aí adiante. Para o ano cá estaremos de novo. Jorge, obrigada. Parabéns. Adeus, beijinhos, um abraço. E os ouvintes continuem aí desse lado, porque nós estamos cá. Especial aniversário, 40 anos de Rádio Gilão, contando convosco aí desse lado e os que ao longo destes anos têm feito parte desta história. Fazemos uma pausa, voltamos com muitos mais contributos relativamente a este aniversário. A música que nos une, a informação que nos liga. Sintonize a proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. Uma ótima tarde para todos, um dia especial para a Rádio Gilão. Celebramos hoje 40 anos de existência, uma celebração que diz respeito a todos ao longo destes anos, principalmente os nossos ouvintes. Para celebrar este dia, ouvimos alguns dos intervenientes que têm feito parte da história da Rádio Gilão, lembrando memórias, momentos passados, também enaltecendo desta maneira o trabalho que é feito por muitos ao longo destes 40 anos. Vamos então lembrar essas nossas memórias com os seus intervenientes. Ei-nos a celebrar os 40 anos da Rádio Gilão, mais de 30 e picos como presidente José Gregório. 40 anos de Rádio Gilão? Pois, são 40 anos, é uma data muito importante, porque são 40 anos de coisas boas, principalmente coisas boas. Porque uma rádio local, com os constrangimentos que se nos deparam, conseguirmos sobreviver muitas vezes durante 40 anos, é muito bom. É muito bom para a Tavira, é muito bom para os nossos ouvintes e é muito bom para a Rádio Gilão
conseguir manter-se com esta vitalidade com que se mantém durante todos estes anos. Palpitamos que alguém irá celebrar mais 40 com a finalidade de a rádio continuar, enfim, no seu melhor. Pronto, isto eu creio que sim, que os vindouros continuarão com a rádio, portanto, aqueles que fizeram a rádio desde o início já estão todos na casa dos 60 e muitos, outros 70 e muitos, 80, portanto, agora creio que deverá haver uma nova fornada de pessoas para o futuro da rádio, que é importante. A rádio é como uma empresa e tem que ser dirigida exatamente com o fulgor com que se dirige uma empresa. Não se pode adiar, tem que se decidir rapidamente e tem que se fazer. Portanto, não podemos dizer que vamos fazer amanhã, porque muitas vezes tem que ser feito ontem. Portanto, se tiver este espírito imbuído nas pessoas que estão à frente da rádio, eu creio que a rádio durará 40, 50 ou mais. Agora, se realmente retrocedermos nos procedimentos, vamos apanhar se calhar uma rádio como tivemos durante alguns anos, com muitas dificuldades, aliás, excessivas dificuldades, quer dificuldades provocadas pela contingência e digamos assim, por falta de estrutura, que as estruturas normalmente são coisas que demoram tempo a fazer-se, não se fazem de um dia para o outro, mas têm que ser feitas com força, com carisma, com veemência e com toda a gente a remar para o mesmo sítio. Se não for assim, pois as coisas não funcionarão. Se for dentro deste espírito, pois vamos ter muita rádio, vamos ter certamente já não os nossos sucessores conseguirão levar isto a bom porto por muito e bom tempo, claro, com contingências, como se tem sempre, com altos e baixos, mas sempre pensando que conseguimos e vamos fazer, porque queremos fazer. Porque é uma data redonda, 40 anos e do seu tempo, já falámos aqui mais de 30 anos. Quero lembrar alguns pontos altos, menos altos, de remar contra a maré muitas vezes, e objetivos que se atingiram, José Gregório. Eu por acaso, às vezes falo com um dos diretores atuais, o Carlos Estevão, e lembro-me da primeira tarde que eu vim para aqui, para a rádio, como diretor, e eu perguntei-lhe o que é que ele estava a fazer à 1h30. E, portanto, na altura o Estevão era aliás, aqui toda a gente tem que ser tem que estar capacitado para fazer tudo. E não é só para fazer algumas coisas. Portanto, tem que haver aqui um espírito cooperativo para que tudo aquilo que há para fazer tem que se fazer. E o Estevão estava-me a dizer que estive a tirar faturas e tirei 2 faturas neste tempo. 2 faturas em 1h30. Mas qual é o problema? O problema é que eu estou a trabalhar com um fogareiro e não um computador, e a impressora e tal, e coisa, não sei o quê. E o passo seguinte foi telefonar para uma empresa tavirense e dizer: olha, precisamos disto, disto e disto, e não temos dinheiro. Mas as coisas fizeram-se. No dia seguinte, ou passado 2 dias, o Estevão já tirava uma fatura por minuto. Coisas que aconteceram. Portanto, a rádio teve as suas origens, e muito bem, a trabalhar contra muitíssimas dificuldades, só que os tempos mudam.
Os tempos mudam e nós temos que mudar com os tempos, porque eles ensinam-nos a mudar, ou não. E nós aqui, pois, arrancámos e mudámos bastante, porque outra das coisas que tínhamos aqui imensa dificuldade é que não saíamos aqui de Tavira e do concelho. Tínhamos aqui uma torre com 38 metros para difundir o nosso som, e em 1997, portanto, tínhamos ido, eu também com o Estevão, tínhamos ido à Alcaria de Cume, comprámos um terreno, com a boa fé das pessoas, que acreditaram também na nossa boa fé, porque só fizemos a escritura desse terreno 20 anos depois. Comprámos um terreno e então foi a altura de colocarmos uma outra torre em Alcaria de Cume, para podermos chegar ao Algarve e chegarmos à Andaluzia e ao Alentejo. Esse foi também um passo muito importante. E depois era libertar-nos aqui dentro deste espaço que são os estúdios da rádio, que tínhamos aqui um acanhamento muito grande e andávamos todos os dias a tropeçar aqui uns nos outros, porque naquela altura éramos muitos. Poderiam não fazer muito, mas éramos muitos. Havia muita gente aqui, quer colaboradores, quer empregados, quer cooperantes. Havia muita gente e até tivemos que alargar o espaço e conseguimos, com a cooperação da Câmara Municipal, porque isto é um edifício camarário que nós alugamos, e continua a ser da Câmara Municipal e alugado, portanto, foi a altura de fazer então os estúdios que agora temos, um departamento de informação também, onde as pessoas possam mexer, e pronto, e ficamos com condições para poder trabalhar por muitos e bons anos, isto sempre com a visão além do horizonte. Porque se pensássemos acanhadamente, e pronto, e nunca tivemos dinheiro. Nunca tivemos dinheiro para fazer as coisas. O dinheiro é daquelas coisas que tem que se arranjar a seguir. E arranjou-se. Felizmente não temos ninguém a puxar-nos pela camisa. As coisas foram-se fazendo e nós conseguimos realmente chegar aos dias de hoje com uma certa saúde financeira, com equipamentos capazes de nos orgulharmos dos equipamentos com que trabalhamos, porque foi uma das prioridades que eu tive sempre, é que não haja, pode haver gente muito boa, mas se não tiver bons equipamentos para trabalhar, as pessoas desanimam, porque agora o cursor não subiu, entretanto fez-se uma entrevista e a entrevista não gravou porque a máquina não parou de repente, portanto foi sempre uma preocupação ter equipamento de primeira linha, de top, para que as pessoas pudessem trabalhar e não terem desculpas quando não eram capazes de fazer, o que não acontecia, por exemplo, cá. As pessoas, quando se preparavam para fazer, quando se propunham fazer, eram capazes de fazer. Perspectivamos assim que que venham muitos mais anos para a Rádio Gilão. Sim, e que nós estejamos cá para Por ver. Isso estamos a dizer 1 a 1 agora, 1 a 1. Para ver e para apoiar, porque eu quando vim para aqui era um moço, tinha 35 anos. Aliás, eu tinha vindo antes a fazer programas. Agora, quando vim para a direção, tinha 35 anos e quando saí daqui já quase tinha netos. Portanto, eu e os outros que tiveram também por aqui, que isto sozinho não se faz nada. Ou se trabalha com equipas e as equipas confiam naqueles que os dirigem. Foi uma coisa que sempre tivemos aqui, foi aceitar as opiniões dos outros para que as coisas saíssem em sintonia. E realmente as pessoas nunca se encolheram para fazer aquilo que realmente era necessário fazer. Não é, nos outros tempos, nos tempos iniciais, chegávamos a passar noites aqui na rádio a inventar.
Ultimamente, depois, já quase que à noite, quase ninguém cá vem, não é? Só quando há algum serviço ou outro para se fazer, porque as noites cada um vai para as suas casas e para as suas famílias. Portanto, tempos diferentes, porque hoje também... A tecnologia permite. A tecnologia permite-nos até pôr a rádio a funcionar de casa. Portanto, houve uma evolução enorme. Já não precisamos de cassetes, já não precisamos de minidiscos, já não precisamos de CDs. Todas essas fases, já não precisamos dos discos de vinil, mas temos aí uma boa coleção deles. Foram todas fases que atravessámos e vencemos. E vencemos todas essas fases porque conseguimos sempre arranjar equipamentos muito bons. Eu lembro-me do tempo dos minidiscos, foi uma coisa assim um bocado fugaz, apareceram e desapareceram, em que nós tínhamos um equipamento de topo de gama. Eram assim uns aparelhinhos amarelos que eu já não vejo aí, porque também já não fazem falta. Devem estar no museu. Mas tinham boa qualidade de som, de gravação, mas foi assim tudo muito, muito rápido. Foram o digital tomou conta e tornou-se muito mais prático. Vamos celebrar e desejar que ano a ano muitos mais se celebrem aniversários da Rádio Gilão. Sim, eu espero e que continuemos a ouvir aqui esta família que se constituiu aqui na rádio, a família, salvo seja, que se constituiu aqui na rádio durante todos estes anos e que tem mantido a rádio com muito fulgor e com muito esforço também, mas eu creio que as pessoas que estão aqui são pessoas que estão a fazer aquilo que gostam. É fundamental nós levantarmos de manhã e dizermos que hoje vou fazer isto, aquilo e o outro. Bom, então, mas as pessoas dessas não temos cá, em que se levantam de manhã e dizem, hoje tenho que fazer isto, aquilo e o outro. Que chatice. E eu creio que aqueles que estão aqui na rádio têm, pelo menos, foi aquilo que eu me apercebi, gente feliz, contente com aquilo que fazia. Parabéns para nós, Zé Gregório. Parabéns pelos 40 anos da Rádio Gilão. Parabéns, e que eu ainda possa ver mais uns quantos anos e ouvir as vossas vozes e possa apreciar o vosso trabalho. E participar, quem sabe. Obrigada. Mas tu também tens já quase... Pois, eu não quero falar disso. Hoje é 40 anos de Rádio Gilão, sem dúvida. Pronto, mas tu tens acompanhado muito de perto e já antes de eu ser diretor tu também acompanhaste toda essa parte. Portanto, estamos todos de parabéns hoje. A rádio cresceu muito, mas tu também cresceste. Também, verdade. Também cresceste muito e todos aqueles que se mantiveram aqui, o Sérgio Miguel, pronto, e outras pessoas que, entretanto, houve alguns que passaram e foram embora, mas que também cresceram muito aqui nesta rádio. Parabéns para nós, vamos celebrar. Obrigado, José Gregório. Obrigado e continuem trabalhando assim. 40 anos de Rádio Gilão. Jorge Nunes, Olá, que memórias temos destes 40 anos? Olha, era um menino. Há 40 anos atrás tinha 26. Era um rapazinho novo ainda. O que é que podemos partilhar, diremos, e enaltecer o que tem sido estes anos de trabalho? Uma vida em prol da cidade, do concelho, do Algarve, do país. Muitos quilómetros percorridos ao longo destes anos? Muitos quilómetros percorridos, muitas palavras ditas, umas bem, outras mal. Mas principalmente aquilo que eu valorizo mais é o contacto com os ouvintes, para isso é que as rádios existem, é falar com aquelas pessoas que ainda usam aquele aparelhinho que se chama um rádio. Ainda alguns têm transistores. Outro dia conheci um senhor ali em Santa Catarina que ainda tem um transistor, anda com ele no bolso. Mas agora evoluímos um bocadinho mais, também online também se ouve no mundo inteiro. Pois, mas ele ainda ouve, e às vezes ouve-se melhor com o transistor que se ouve com a rádio fixa em casa. E agora estamos no online e nessas coisas todas, nessas partes todas que dá para chegarmos daqui ao Vietnã, à China, a qualquer parte onde nos queiram sintonizar. Mas o principal é o contacto com as pessoas, com os ouvintes, e
aquilo que eu continuo a dizer é a família. A família não é a nossa. A nossa está sempre, umas vezes à nossa espera, outras vezes não. Mas a família rádio. Porque ninguém faz nada sozinho. Eu não consigo ir para fazer uma volta a Portugal ou uma volta ao Algarve sozinho. Ou melhor, eu vou para lá sozinho, sem problemas nenhuns. Mas se não tiver aqui ninguém para me receber aquilo que eu digo, para pôr no ar aquilo que eu digo, eu estou lá a fazer um papel de palhaço. Pura e simplesmente. Há alguns que fazem esses papéis, mas eu isso não faço. Por isso, eu, quando vou, é porque tenho a certeza que do outro lado tenho alguém, que ou é a Ana Cristina que está aqui, ou é o Sérgio Miguel que está aqui, ou seja quem for, que recebem aquilo que eu digo e que põem para os ouvintes aquilo que eu digo. Por isso é a família rádio, porque no mundo, até hoje, seja em qualquer profissão, nunca ninguém conseguiu fazer nada sozinho. E temos que enaltecer. Para existir rádio tem que existir ouvintes, o cumprimento especial que os temos, e os nossos patrocinadores, os nossos, entre aspas, os clientes. Os nossos clientes, é como em tudo na vida, é preciso alguém que suporte, entre aspas, a vida de uma qualquer instituição. E aí é a publicidade. A todos aqueles que nos têm acompanhado nestes 40 anos, uns mantêm-se, outros são novos, outros saem, entram, é o normal também na vida de qualquer comum mortal. A todos eles só tenho que dizer obrigado e que continuem a apostar em nós e no trabalho que a gente faz e naquilo que à partida tentamos corresponder aos interesses das pessoas, com a música, com as palavras, com a cultura, porque a rádio, no fundo, é um veículo de cultura, dizer às pessoas as exposições, o que é que se passa, os livros que saem, as conversas com psicólogos, com filósofos, seja com quem for, com qualquer tipo de arte. Acho que é isso que faz mover uma rádio. E esperemos que estes 40 anos simbolizem, não vou dizer mais 40, porque a gente já não vai estar cá. Mas que sejam mais 40, independentemente. Que venha mais gente nova, daqueles que se vão formando hoje em dia na comunicação social e que queiram apostar na via rádio. É capaz de ter a via rádio, é capaz de ter um passo principal para depois saltar para a via televisão, porque a maioria quer escolher logo a televisão, porque é mais mediática. Mas a magia da rádio não. Aparece em não sei onde. A magia da rádio é a voz. Há muita pessoa que fez rádio até hoje e continua a fazer rádio até hoje e que o comum mortal que anda pelo país inteiro não conhece, porque não apresentou nenhum espetáculo, nunca teve não sei onde. É só a voz dessa pessoa. Às vezes é conhecida num supermercado, numa loja qualquer. Epá, esta voz, eu conheço esta voz de onde? Da rádio. E a rádio é isso. É a voz, é o testemunho de irmos dizendo às pessoas o que é o bom e o mau, dentro de uma lógica que também é a nossa opinião, que vale o que vale, mas estamos cá. 40 anos é muito tempo. É um número redondo, não é? É um número redondo de um lado e uma cadeira do outro. Pessoalmente para mim é uma cadeirinha já para me sentar, porque às vezes dói-me as costas. Mas não, é engraçado ter passado estes 40 anos, ter lidado com muita gente, com muitas pessoas, umas boas, outras más entre aspas, que é o que eu digo, cada um tem a sua opinião. Mas no fundo, acho que tantas boas como essas más que eu acho, contribuíram para estes 40 anos. Passaram, uns continuam a ser amigos, outros saíram zangados, outros a gente também sabe pôr de lado, mas damos esse testemunho enquanto estiveram e se quiseram regular pelos estatutos da rádio, pelas orientações da direção, podem ser boas, podem ser más, mas isto é uma cooperativa, como qualquer empresa, há uma direção que dá ordens que são boas ou são más, cada um entende-as como quer, se quiser continuar tem que as cumprir
E assim se passa o tempo. É verdade, 40 anos estamos a festejar. Que sejam muitos mais, independentemente de quem quer que venha pela frente. Sim, sim, que venha muita gente, porque eu, tu e por aí fora estamos já a atingir um patamar de dizer assim, epá, isto já cansa, já dói, a mim custa muito a respirar, mas estamos cá. Olha, mas aproveitando este bocadinho, eu quero aqui deixar apenas um abraço para o primeiro locutor da rádio, faz anos hoje, dia 3 de maio, para o Jorge Sampaio, e para o nosso amigo António Costa, que não é para ele, ou ele também, os parabéns, mas principalmente para o seu filho, para o João, que também faz anos no mesmo dia, e para as outras pessoas que fazem anos a 3 de maio, mas estes que são da família Rádio Gilão, deixar daqui um abraço, porque sempre fomos festejando juntos. E continuemos assim. Acho bem. Beijinho, Ana Cristina. Parabéns para nós. Obrigado, igualmente. 40 anos de Rádio Gilão e aqui alguém quem faz parte da nossa história. E chamamos também aqui ao nosso momento especial o Engenheiro Macário Correia, faz parte da história da Rádio Gilão ao longo destes 40 anos. Engenheiro Macário, o que é que poderemos e o que é que poderá então dizer-nos relativamente ao que tem acompanhado também o percurso destes 40 anos da Rádio Gilão? A Rádio Gilão merece muito respeito e muita consideração dos estagirenses e dos algarvios em geral pelo serviço público que tem desempenhado. É verdade que se faz 40 anos de história, mas é uma história que se confunde com aquilo que no Algarve e em Tagira aconteceu, porque nos momentos importantes, fossem os momentos mais felizes, de festas, de vitórias de equipas desportivas, de inaugurações, daquilo que são passos em frente, a Rádio Gilão esteve lá. Mas nos momentos mais complicados, de incêndios, de inundações, de acidentes, a Rádio Gilão esteve lá também. Ou seja, foi a voz de todos nós, em cada instante e em cada circunstância, sempre ativa e sempre presente. Muitas vezes com carolas, com voluntários, que estão ali para morar a camisola e para prestar um serviço público que é de todos bem reconhecido e merece a maior estima e a maior consideração a esse trabalho feito ao longo de 40 anos. Pois é, e nesta celebração especial falamos com quem tem acompanhado a Rádio Gilão, com menor tempo que não os 40 anos que celebramos, mas também de perto vivendo o nascimento da rádio e a celebração que temos hoje. Presidente da Câmara Municipal de Tavira, doutora Ana Paula Martins, 40 anos de Rádio Gilão. É verdade, 40 anos deste projeto que vi nascer face à localização e também porque eu morava muito perto da sede da Rádio Gilão e que conseguiu sobreviver estes 40 anos porque efetivamente as rádios locais não têm tido desafios fáceis. E a Rádio Gilão teve a vontade, a resiliência de se ir mantendo, de ir ultrapassando esses constrangimentos, não é? E de hoje ser uma rádio viva, que faz um serviço, eu diria quase serviço público, de divulgação, até de companhia à casa de muitas pessoas, sobretudo de idosos, que acabam por não sair e que vêem na Rádio Gilão uma fonte de companhia, de proximidade, mas também, como eu disse, com a divulgação de tudo aquilo que é o trabalho da Câmara, mas não só da Câmara de Tavira, praticamente de todo o Sotavento, e por isso eu acho que a Rádio Gilão está de parabéns, que todos aqueles que passaram pela direção da rádio e também que foram os trabalhadores da rádio e que ao longo destes anos lutaram sempre e nunca baixaram os braços, estão de parabéns, e é da parte da Câmara um orgulho enorme ver a rádio e ter acompanhado este crescimento, porque eu penso que os últimos 40 anos do Conselho da Rádio, eles vão se misturando, não é, entre si. Portanto, um orgulho enorme e parabéns, muitas felicidades, que venham mais 40 e é um gosto enorme falar aqui com a Ana Cristina, que acho que ao longo também destes 40 anos tem sido um dos rostos mais visíveis da rádio, por isso também os meus parabéns à Ana, mas sensíveis a todos, obviamente. Eu espero que continuem e dizer que o município está cá sempre disponível para caminhar junto convosco, de reforçarmos esses laços
e das mais-valias que esse espírito de união traz e dos projetos bonitos como o da rádio, não é? Que se prolongam depois por muitos anos. Portanto, gosto de acreditar que o futuro será melhor. Parabéns à Rádio Gilão. Obrigada. 40 anos de Rádio Gilão, entre os muitos que têm acompanhado, diremos o nosso percurso. É oportuno também que possamos falar com o atual Presidente da Assembleia Municipal de Tavira, José Manuel Guerreiro, tem acompanhado o percurso da Rádio Gilão com proximidade, conhecendo aqui e ali além vários intervenientes. O que é que podemos considerar, o que é que pode considerar enquanto atualmente Presidente da Assembleia Municipal e no desempenho de que tem sido esses anos da Rádio Gilão? O cidadão José Manuel Guerreiro, Presidente da Assembleia Municipal, acompanhou o início da Rádio Gilão, acompanhou a sua fundação e tem a ideia que foi uma bela aposta, foi uma aposta conseguida pelo trabalho que fazem um trabalho que não tem preço, não tem valor, pelo facto de serem a única companhia de muitos dos nossos municípios, muitos dos vossos ouvintes. É a única companhia que têm, por vezes, é a companhia da Rádio Gilão. E, para além do mais, é todo aquele trabalho que fazem na área da informação e que dá às pessoas algum conhecimento daquilo que acontece no Concelho e no Algarve e no país em geral. Para além da área desportiva, as voltas, acompanhar o ciclismo, acompanhar o desporto. Então, é um trabalho imenso. É um trabalho que não lhes conseguimos atribuir um determinado valor. Não tem preço, é um trabalho sem preço. Estes 40 anos muito bons, desejo a distantes para aquilo que para o futuro e que a Rádio Gilão se mantenha, porque a Rádio Gilão faz falta em vida. Para o futuro, o que é que deseja mais da Rádio Gilão, José Manuel Guerreiro? Eu acho que a Rádio Gilão já cumpre com o seu papel, aquilo que eu pedia e que em conversas que tenho muitas vezes com as pessoas ligadas à Rádio Gilão, o caso da Ana Cristina e o Presidente, e os anteriores Presidentes, o meu colega Zé Gregório, eu acho que a comunidade tavirense devia apoiar muito mais a Rádio Gilão. A Rádio Gilão, só por si, com estes colaboradores que têm, que são mecenas, ao fim e ao cabo são mecenas, que vivem para a Rádio Gilão, precisavam de mais um pouco, precisavam de mais o apoio da população, do comércio, precisavam de mais ajudas em termos financeiros do Estado, porque tudo isto será a somar e será que quanto mais condições tiverem, melhor trabalho farão. Porque já deram provas que com pouco conseguem fazer muito, imaginando que com melhores condições, muito mais coisas poderiam fazer, muito mais coisas a Rádio Gilão poderia fazer. Tanto que seja uma grande celebração e que outros 40 anos venham? E que venham mais 40 anos. Eu não estarei aqui daqui a mais 40 anos, mas espero que a Rádio Gilão ainda seja viva, porque as instituições, as pessoas passam e as instituições ficam. Desejo que a Rádio Gilão comemore o seu 80º aniversário com a mesma vitalidade que tem tido até agora nestes primeiros 40 anos e que a comunidade se junta à Rádio Gilão para fazer cada vez mais uma melhor rádio. 40 anos de Rádio Gilão, atual Presidente Sérgio Miguel Batista. Cá estamos nós, um desafio de 4 anos, já iniciou no ano passado e prosseguimos. Desafios que temos pela frente, Sérgio. Ora, boa tarde Ana Cristina, boa tarde ouvintes. Portanto, são 40 anos de rádio, mais um ano nesta luta de comunicação social local e regional, no nosso caso local, Tavira, número redondo. Começo por agradecer a todos os cooperantes, colaboradores, amigos e funcionários que têm mantido a rádio ao longo destes 40 anos. Temos tido, como é normal, momentos felizes, momentos um pouco menos felizes, mas pronto, vamos levando o barco, ou seja, a rádio a bom porto, tentamos fazer o melhor. Bem, desafios, dificuldades dos tempos, e nós que estamos cá dentro sabemos, não é, contra ventos e marés, as dificuldades que se têm. Mas é sempre bom lembrar também quem vai continuando a apostar na Rádio Gilão, essencialmente porque sem eles não existia rádio, os ouvintes. Portanto, os ouvintes são o nosso grande objetivo. A rádio, como rádio local, tem nos seus parâmetros rádio de proximidade, contacto direto com as populações.
Lembrando também, e porque falaste nisso mesmo, Sérgio, esse sentido de proximidade que temos. Os momentos que nos unem aos ouvintes, os momentos que nos unem a pontos importantes da cidade, é dos momentos que menos gostamos, mas infelizmente às vezes acontecem, que são esta ou aquela situação, os incêndios, e isso nem queremos falar, mas também existimos para isso, e dar boas notícias, vitórias de clubes, iniciativas de associações, esse é o objetivo e o caminho que temos a trilhar para os próximos anos. Sim, correto. O caminho faz todos os dias, a todas as horas, em todos os momentos, independentemente da circunstância atual. Estamos cá para animar, para informar, para ajudar no que for preciso. Portanto, é o espírito mesmo de uma rádio e de uma rádio local. Portanto, estar próximo das populações, para o bem e para o mal, porque a vida nem sempre corre bem, mas pronto, temos circunstâncias, acontecimentos ao longo dos anos, portanto, desde incêndios, cheias e outros, mas também temos acontecimentos desportivos, os eventos, as festas. Pronto, vamos lá ver, é uma programação generalizada e sempre com o intuito de informar e, portanto, informação com credibilidade. Exato. E já agora, um cumprimento especial também aos atuais e aos futuros, os que ainda não pensaram nisso. As redes sociais são muito bonitas, aos anunciantes, instituições e todos aqueles que nos apoiam e que mantêm viva a rádio, porque não nos cansamos de lembrar, sem esses valorzinhos de publicidade não conseguimos viver. É claro, portanto, vivemos de publicidade. Em Portugal continental não há subsídios para os órgãos de comunicação social, tirando incentivos do Estado, portanto, esses incentivos destinam-se à renovação técnica e tecnológica. Vivemos da publicidade, seja da grande empresa, da pequena ou da média. Inicialmente vivia-se bastante e muito do comércio local, coisa que, portanto, em 2026 cada vez há menos. São os tempos modernos. As pessoas apoiam nas redes sociais. A evolução. O que é que consideras? As redes sociais, eu sou a favor, não tenho nada contra as redes sociais. A publicidade qualquer um pode fazer, desde que pague às empresas americanas, principalmente. Portanto, mas poderiam destinar também uma verbazita para a rádio local, para o jornal local. Portanto, é uma forma de ajudar. Somos nós, falaste em rádio e falaste em jornais, que estamos mais próximos, não é? Sim. Exato. Entretanto, eu tenho uma ideia, mas isto é uma luta de alguns anos, até foi proposta por um partido na Assembleia da República, mas não foi aprovado, que seria taxar as multinacionais da internet e em que uma percentagem dessa taxa reverteria para as rádios locais e regionais, portanto, mas infelizmente não foi aprovado. Os grandes mandam sempre, não é? Pois não sei. Os grandes mandam sempre. Bem, vamos então celebrar e desejar que muitos mais anos possamos festejar. Estamos aqui todos os dias, arregaçando mangas e trabalhando e dando o nosso melhor, como sempre acontece. Ok, parabéns a todos, parabéns a mim, parabéns a ti, aos cooperantes, não quero mais enaltecer, portanto, todos eles, os nossos amigos, colaboradores, ouvintes, parabéns. E cá estamos, Rádio Gilão, Tavira, 2 frequências e na internet também. Muito obrigado e continuem aí desse lado. Celebração especial para todos, em geral 40 anos de Rádio Gilão, celebrados neste 3 de maio. A música que nos une, a informação que nos liga. Sintoniza a proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com.